Olá, meus amores e minhas amoras, como é que vocês estão? Estão todos bem? Hoje nós vamos estudar mais um dos nossos conteúdos de história. Já estamos na 6ª semana de atividades, já caminhamos mais da metade do bimestre. Então, hoje vamos estudar um assunto que nós começamos a aula passada, mas hoje nós vamos aprofundar e falar um pouquinho sobre a evolução humana. Vamos lá? Então, pessoal, na atividade passada nós falamos sobre o evolucionismo, que é a teoria científica que tenta explicar o surgimento da vida na Terra, tanto de animais e plantas como do próprio ser humano. Essa teoria foi elaborada pelo Charles Darwin e ele alegou que todos os seres vivos que vivem hoje na Terra são fruto de um longo processo evolutivo, inclusive o ser humano. E aí eu falei para vocês que a história ela se baseia nessa teoria, porque é uma teoria científica, para poder estudar a história da humanidade, principalmente o início da história da humanidade. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a evolução humana e os primeiros hominídeos, os primeiros seres que nós podemos falar que deram origem aos seres humanos. Então, pessoal, estamos de acordo com essa teoria por um processo de evolução. Então, sim, nem sempre fomos do jeito que somos hoje, nem vivemos como vivemos hoje. Então, hoje a gente vai voltar no tempo, vai voltar a milhares de anos no tempo, para tentar entender um pouquinho como surgiu os primeiros seres humanos, como eles eram, como eles viviam, ok? Mas antes de falarmos propriamente sobre evolução humana, nós temos que conhecer dois termos. O primeiro termo é esse daqui. Primatas são o grupo de mamíferos que inclui os macacos, como vocês estão vendo aqui, gorilas, os micos, os chimpanzés, lêmures e os seres humanos. Sim, os seres humanos também são primatas. Mas quais características os primatas têm? Eles têm características em comum, como um cérebro bem desenvolvido, capacidade de ficar em pé sobre as duas pernas e de agarrar objeto por causa do polegar opositor. Mas, professora, o que seria o polegar opositor? O polegar opositor é o seguinte, faz assim com a sua mão. Aqui eu vou fazer de frente para vocês, mas é para você fazer assim, de frente para você. Se você dobrar os dedos, eu pedir para você fechar a sua mão, você vai dobrar esses dedos aqui e o seu polegar vai ficar oposto aos seus dedos. E quando eu pedir para você fechar o polegar, tá vendo que ele fecha numa posição diferente dos seus dedos? Esses dedos fizeram esse movimento. O seu polegar vai fazer isso daqui. Isso nós chamamos de polegar opositor. Isso daqui a maioria dos primatas tem, e o homem tem muito mais desenvolvido. Isso daqui fez uma diferença enorme na nossa evolução e na nossa sobrevivência, tá? Tanto a nossa capacidade intelectual que foi sendo desenvolvida, quanto essa questão aqui. Por quê? Por exemplo, o fato do meu polegar ser oposto aos demais dedos me dá a capacidade de segurar uma caneta. Ah, mas professora, é só uma caneta. Sim, mas se você estivesse vivendo numa floresta, que era como os primeiros seres humanos viviam. Eles não viviam em cidade, gente. Não existia cidade, não existia nada disso daqui. A gente está falando de mais de 6 milhões de anos atrás. Então, eles precisavam desse tipo de movimento, por exemplo, para segurar uma lança para se defender de animais perigosos, ou para segurar uma lança para poder caçar, ou para poder segurar pedras afiadas para afiar pontas de lança ou pontas de flecha, tá? Ou para segurar um arco e flecha e atingir algum animal. Então, o polegar opositor foi essencial para a gente produzir ferramentas que nos ajudassem a sobreviver. Outro termo que vocês precisam entender é o termo hominídeos. Hominídeos são qualquer indivíduo com características humanas ou similares aos seres humanos. A gente usa esse termo para se referir a todos os seres humanos, né, como nós somos hominídeos, e principalmente aos nossos ancestrais que pareciam com seres humanos que já foram extintos. Ok? Aqui vocês estão vendo alguns exemplos de hominídeos que já existiram e não existem mais, tá?
Então, hominídeos são basicamente os nossos ancestrais evolutivos. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a evolução humana. Antes da gente chegar na evolução dos hominídeos propriamente dito, a gente tem que conversar um pouco sobre isso daqui. De acordo com o evolucionismo, por volta de 60 milhões de anos atrás, ou seja, há muito, muito tempo, um grupo de primatas ancestrais deu origem aos primeiros seres humanos. Parem no seguinte, surgiu esse primeiro grupo de primatas aqui há 60 milhões de anos atrás, e aí eles foram evoluindo, né, foram vivendo, chegou bem aqui, já teve um grupo que se separou desse grupo de primatas aqui ancestrais em comum, que deram origem a outros animais como os lêmures. E aí continuou evoluindo, evoluindo, né? Passou mais de 10 milhões de anos, chegou aqui a 50 milhões de anos, aí você teve uma outra espécie que se diferenciou e seguiu seu caminho evolutivo diferente, e aí seguiu, continuou aqui o caminho, surgiu aqui outra espécie diferente que deu origem a outra vertente evolutiva de primatas, que deu origem a outras espécies, e assim por diante. Foram surgindo espécies diferentes ao longo desse caminho, desses ancestrais que nós fomos tendo em comum com os outros primatas, até chegar ao ser humano. Então, notem o seguinte: como nós descendemos do mesmo ancestral em comum, é que muitas vezes nós temos características parecidas com os outros primatas. Então, fiquem atentos ao seguinte: a teoria da evolução diz que nós descendemos de um ancestral em comum aos outros primatas, mas nunca disse que nós evoluímos dos macacos, como vocês podem perceber aqui na imagem. A gente não está aqui que a gente veio do chimpanzé ou do gorila. O que a teoria da evolução alega é que nós tivemos um parente muito distante. 60 milhões de anos é muita coisa. Então, nós tivemos um parente muito distante, por isso nós temos características parecidas, mas nós formamos uma espécie totalmente diferente das demais. Como eu falei para vocês, os hominídeos são os ancestrais dos seres humanos. Então, o mais antigo hominídeo que nós temos notícia é o Australopithecus, que teria vivido na África há cerca de 5 milhões de anos atrás, tá? Por volta de 5 mil a 7 mil anos. Aqui vocês estão vendo um exemplar que foi encontrado esse fóssil aqui, que os cientistas que encontraram ele em 1974, aqui na África, na região da Etiópia, chamaram esse fóssil de Lucy, porque se tratava de uma fêmea. Essa imagem que vocês estão vendo aqui, gente, é uma reprodução aproximada de como ela deveria ser. Significa que ela era exatamente assim? Não, não temos como ter certeza absoluta de como ela era, tá? Isso daqui é uma aproximação do que os cientistas acreditam de como era esse primeiro ancestral que surgiu lá na África. E outra coisa, notem que como esse nosso primeiro hominídeo, esse primeiro ancestral, e é o ancestral mais antigo que nós temos notícias, surgiu na África, e você vai ver que a maioria dos nossos ancestrais surgem aqui, a África é chamada de berço da humanidade. Notem também que a Lucy, ela tem mais de 3.600 milhões de anos. Cada hominídeo desse, que é o que nós vamos discutir agora, trouxe para a história humana uma nova descoberta e uma nova habilidade, e que também, ao passar do tempo, faz com que cada hominídeo desse seja menos dependente da natureza. O Homo habilis, por exemplo, surgiu há 2 milhões de anos atrás na África. O Homo habilis, ele é chamado de Homo habilis porque ele possuía a capacidade, a habilidade de produzir ferramentas feitas de pedra. Ele batia 2 pedras uma na outra para quebrar essas pedras em lascas e você conseguir ter uma ponta de pedra afiada para poder cortar a carne de algum animal ou a pele de algum animal.
para ele poder usar para se alimentar ou para se proteger do frio. Ele ainda não caçava, ele dependia exclusivamente do que ele encontrava na natureza. Se ele não encontrasse nada, ele passava fome. O Homo erectus já conseguia caçar inclusive grandes animais, como vocês estão vendo aqui nessa representação, né? Produzia lanças, ferramentas para fazer isso, e principalmente o Homo erectus foi o primeiro hominídeo a dominar o fogo. Os seres humanos não sabiam usar fogo antes do Homo erectus. Acredita-se que ele conseguiu essa habilidade se aproveitando de incêndios na mata. Então, às vezes, caía um raio, tinha um incêndio natural, o Homo erectus pegava algum bastão, algum graveto, né? E mergulhava ele naquele fogo ali, e ele usava esse fogo para iluminar, para fazer fogueira, para conseguir cozinhar algum alimento, cozinhar carne principalmente. Isso daqui vai trazer uma diferença enorme para a nossa alimentação e para a nossa sobrevivência, e principalmente para o desenvolvimento do nosso cérebro, porque você tem uma oferta maior de proteína e de gordura, ok? Aqui, nesse mapinha, está mostrando para vocês, por exemplo, que o Homo erectus é tudo isso aqui de verde mais vivo, mais escuro, é as regiões onde o Homo erectus viveu. Então, ele é o primeiro hominídeo que surgiu na África, mas ele sai da África e veio para essa região aqui da Arábia e chegou, inclusive, à Índia, e se acredita que o último local que existia um Homo erectus foi na Indonésia. Tá? Isso é uma descoberta recente de arqueólogos dessa região. Depois do Homo erectus, nós temos o Homem de Neandertal, que surgiu há mais ou menos 300 mil anos atrás. Ele é o nosso ancestral mais próximo, tá? Mais recente aí. Ele vivia nas cavernas da Europa e da Ásia. Uma coisa muito interessante é que 90% do nosso DNA, do nosso código genético, pertence ao homem de Neandertal. Então, características como ter olhos azuis, hoje em dia na humanidade, olhos azuis e cabelos ruivos, nós herdamos do Homo erectus. Agora nós chegamos na última espécie de hominídeo, que é a última espécie sobrevivente, que é o Homo sapiens, que surgiu há 190 mil anos atrás, na região da África. E ele recebe esse nome de Homo sapiens, porque sapiens significa sabedoria ou inteligência, porque acredita-se que a inteligência dos Homo sapiens era superior aos demais hominídeos. Por isso ele conseguiu sobreviver melhor na natureza. Lembremos da seleção natural. Então ele surge na África, mas ele vai se espalhar por todo o planeta. Tudo que você está vendo de vermelho aqui são as regiões por onde o Homo sapiens passou. Então ele surge aqui na África, ele sai da África, chega à Europa, né? Chega à Ásia, né, caminha toda aqui a Ásia até chegar a essa região do Extremo Oriente, onde hoje é a China, por exemplo, passa por essa região aqui, que hoje pertence à Rússia, tá? Nós vamos estudar toda essa caminhada aqui que o Homo sapiens fez, e chega inclusive à América. Então, os Homo sapiens são os primeiros habitantes na América. Os Homo sapiens, eles tinham a capacidade de construir ferramentas muito mais sofisticadas, produziram inclusive pinturas que nós chamamos de pinturas ou arte rupestre, porque está na região do campo, né? Rupestre significa campo. Então isso aqui é uma pintura dentro de uma caverna lá na França, né? Por onde os Homo sapiens moraram. Além disso, os cientistas acreditam que por ter o cérebro maior que dos outros hominídeos, o Homo sapiens era também mais inteligente. E por isso ele teria desenvolvido a fala, a habilidade de costurar roupas para se proteger do frio ou do calor, né? De produzir até música, escultura, desenho, caçar melhor, ou seja, ter mais oferta de comida e, por consequência, sobreviver melhor na natureza, tá? Agora, fiquem atentos, o Homo sapiens é a única espécie de hominídeo sobrevivente, ou seja, todos os nossos ancestrais foram extintos, ou seja, os Homo sapiens somos nós, tá? Então, nós somos Homo sapiens, e esses sapiens aí
é de inteligência, ok? Por hoje é só, galerinha. E aqui eu tô dando a dica para vocês de um filme e um desenho, né, que são dos mesmos personagens, que são os Croods. Se você puder, se você tiver acesso, né, ou se você já assistiu, ou se você ouvir falar que vai passar na televisão, eu recomendo que assista. O filme é muito legal, muito divertido. Ele vai falar um pouquinho sobre os nossos ancestrais. Vocês vão reparar também que os Croods durante todo o filme, eles têm todo um processo de aprendizado, né, e de como sobreviver na natureza. Mas é um desenho animado maravilhoso, eu adoro assistir. E aqui também eu indico a série dos Croods, que tem na Netflix. É maravilhosa, principalmente para entender esse conteúdo que a gente está estudando e o conteúdo que nós vamos estudar lá na frente, nosso próximo conteúdo, que é pré-história, que vai falar sobre todo esse desenvolvimento de inteligência, de conhecimento, de história e cultural dos primeiros hominídeos no período da pré-história. Então, um beijo para todos vocês. Façam a atividade com bastante atenção. Se surgir qualquer dúvida, galera, me procura lá na plataforma que eu ajudo vocês.